Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Pedrinho tá com um pé fora do Corinthians. Os detalhes dessa negociação, quais clubes estão interessados, você vai saber nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo aqui no canal. Já se inscreveu? É só se inscrever, rápido, fácil, grátis, dê o teu like e vamos juntos, beleza? Falar do Pedrinho, consegui apurar algumas informações nesta tarde. Eu sempre falo que o meu canal aqui ele é prioritariamente de análise, opinião, repercussão de tudo que acontece, mas de vez em quando a gente recebe algumas informações e eu vi que o pessoal do Globoesporte.com, os setoristas do Corinthians, o João Paulo Capelanes, o Marco Belo, todo mundo atrás dessa informação, dessa notícia, porque realmente o camisa 10 corintiano que está lá com a seleção pré-olímpica está chamando a atenção, tem uma janela que está para se fechar nesta semana e aí realmente houve esse assédio de alguns europeus para tentar comprar o jogador, que tem contrato até o fim deste ano, só que o Corinthians está para encaminhar uma renovação, mas ao mesmo tempo sabe que é muito importante em termos de mercado, fazer uma venda agora, ainda mais nos valores em que estão se falando, né? Pelo assédio que ele vem oferecendo a alguns clubes. Teve a proposta do Borussia Dortmund de 15 milhões de euros, que representa quase 70 milhões de reais, que o Corinthians já negou. Porque entende por uma questão de mercado também que o Pedrinho vale mais do que isso. E aí, como a janela não fechou ainda e sabia que havia sondagens de outros clubes, é natural que o Corinthians negue a primeira proposta. Vale lembrar que o clube tem 70% do jogador, os outros 30% são do empresário e da família, enfim, tudo ali no staff do Pedrinho. Então o Corinthians tem direito a 70% desse valor, isso é muito importante a gente saber. Aí vem o Benfica na história, que é o clube de Portugal e tem um outro interesse de um clube da Espanha que eu não consegui saber qual é o clube, mas na Alemanha é o Borussia Dortmund, que já fez a primeira oferta, pode ser que eles aumentem essa proposta, e o Benfica, que teria feito ou está para fazer uma proposta de 20 milhões de euros. O Corinthians quer chegar em 25, exatamente por conta dessa diferença, de que ele tem apenas 70%, então ele ficaria com um valor a menos. Pegando esses 20 milhões, o Corinthians vai pegar perto aí de 15, 16, 17, sou ruim de conta, viu gente? Mas um pouco menos em relação ao que vai conseguir colocar nos seus cofres. Pegando 25, aí ele tem líquido, né, cerca de 20 milhões de euros. É por isso que o Corinthians quer aumentar essa proposta. Eu conversei com algumas pessoas que entendem que a negociação sendo para o Benfica seria muito mais favorável ao Pedrinho, que facilitaria, né, a sua adaptação pela língua, pela similaridade, né, pela proximidade de Portugal com o Brasil. Na Alemanha a temperatura é diferente, o campeonato, a língua, especialmente o idioma, né, seria uma adaptação um pouco mais complicada. Então, como o Benfica sinalizou que poderia fazer uma proposta inclusive maior do que a do Borussia, a tendência é que o Corinthians negocie ele para lá, mas ainda o negócio não está fechado porque o Corinthians quer, como eu disse, mais do que isso. Quer 25 milhões de proposta oficial para que ele possa lucrar 20 milhões de euros. Agora eu vou dar minha opinião, né? O Pedrinho tem 21 anos. Eu já vejo comparações aí de que o Renier, por exemplo, que não se firmou como titular no Flamengo, foi vendido por 30 milhões de euros para o Real Madrid. Existe uma diferença muito grande que é a idade, e isso a gente precisa entender. Um jogador de 17 anos, como o Rodrigo, que surgiu no Santos, como o Renier no Flamengo, eles têm um valor de mercado muito maior do que um jogador que passa dos 20 anos. Os europeus, isso não é eu que estou dizendo, os europeus têm a ideia de que acima dos 20 esse jogador já está semi-pronto. Eles preferem investir muito mais em jogadores que ainda não estão completamente formados, mas que já há um potencial técnico muito grande. É o caso do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Renier, e por isso eles fazem um investimento muito maior nesses jogadores. Então a gente tem que entender que o Pedrinho tem 21 e não despertou assim tecnicamente tanto interesse assim. É óbvio que ele joga no Corinthians, já ganhou títulos, especialmente estadual, Campeonato Brasileiro, mas eu confesso a vocês que 20 milhões de euros seria um valor maravilhoso para o Pedrinho. Eu não sei, e aí estou falando assim, não é apenas uma opinião em relação ao que eu entendo como tecnicamente seja o Pedrinho. Tô analisando o mercado também. O Corinthians não vendendo o Pedrinho agora, ele será importante para o time? Com certeza. Acho que poderia jogar muito bem encaixado ali no sistema do Thiago, pode ganhar mais títulos, pode crescer como jogador, mas eu não sei se o tempo passando, 22, 23, 24 anos, se o Corinthians conseguiria vender ele por esse valor. Vocês estão entendendo?
O Everton Cebolinha, por exemplo, que tem 23 para 24 anos. O Grêmio já não consegue vender o Everton Cebolinha para um grande da Europa. Já se cogita aí no Everton da Inglaterra e tal, e o Grêmio quer também esse valor, 25 a 30 milhões de euros. Mas eu acho que é uma situação um pouco diferente. O Everton é um atacante de lado, o Pedrinho é um meia armador. Na posição, o Everton acaba custando um pouco mais do que o Pedrinho. Mas também, dificilmente vai vir um Real Madrid ou um Barcelona aqui para pegar o Cebolinha, por conta da idade. Ou pagando esse valor, pode oferecer até um pouco menos. Então tem uma questão de mercado que é importante e a realidade financeira dos nossos clubes e do Corinthians, que precisa vender para a sua saúde financeira. O Corinthians que está contratando, está comprando, tem parceiros e tudo mais, mas são dívidas que o clube constrói e que a venda de jogadores ela consegue dar uma amenizada nisso no orçamento do ano. Então vender o Pedrinho agora seria importante para questões financeiras do clube, embora já se tenha informação que esse valor utilizado seria usado. Isso é uma leitura, tá, gente? Eu até não tenho a informação concreta disso, mas eu acredito, pelas conversas que eu tive, de que esse valor da venda do Pedrinho ele seja utilizado na compra do Rony. Os 6 milhões de euros lá por 50% do Rony. Vale lembrar também que se o Corinthians vender apenas uma parte do Pedrinho, a parte que ele tem de direito, deixando uma parte ainda para uma venda futura, pode ser um negócio interessante também. Vai que o Pedrinho arrebenta na Europa, a gente sabe que Portugal é porta de entrada, ele pode fazer um bom campeonato ali, uma boa temporada, atrair a atenção de outro grande lá dentro, a negociação interna pode beneficiar o Corinthians numa venda futura. Então, usar esse dinheiro para comprar o Rony, eu acho que é o que o Corinthians vai acabar fazendo. Paga as contas ou contrata? Bom, aí é uma questão muito delicada, né, do gestor, do dirigente que está lá e que tem que resolver. Sabe que tem que montar uma equipe competitiva, sabe que vai precisar ganhar títulos pela pressão, um clube vive disso, né? Mas também sabe que precisa ter responsabilidade. Então, essa equação o dirigente vai ter que fazer. O fato é que a janela para o futebol português, ela fecha no domingo, ou seja, a gente está falando disso agora, não é apenas uma especulação que pode acontecer, ou vai ou racha, ou ela acontece até o final dessa semana, ou realmente o Pedrinho vai ter que ficar por aqui e o Corinthians vai encaminhar a sua renovação para depois, numa outra janela, tentar fazer algum negócio. Infelizmente os clubes vivem disso, tá, gente? Mas não dá para ficar com o Pedrinho para sempre? É difícil. É difícil porque é um jogador que tem valor de mercado e é o que vai sanar, digamos assim, a saúde financeira do clube. Tem o Matheus Vital também, que pode atrair interesse de outros clubes. O Corinthians se prepara anualmente para vender um jogador. E o Pedrinho, o Corinthians sabe que era a sua principal moeda, era o seu principal atrativo, assim, por isso até se reforçou em várias posições, inclusive na do Pedrinho. O Benfica que tem o interesse no Pedrinho, então a janela de Portugal fecha no domingo. Os demais países no sábado, dia 1º, como o caso da Alemanha e também da Espanha. A Espanha eu acho que é uma sondagem, a gente não descobriu o clube. As duas mais concretas são Borussia Dortmund, 15 milhões, e o Benfica, 20 milhões por enquanto, em que o Corinthians quer chegar a 25. São essas as informações. O Pedrinho tá com um pezinho fora do Corinthians, né? Para ele colocar o outro, depende de todas essas pontas serem fechadas até o final dessa semana. O André Sanches, que está fazendo uma visita na Europa, que ninguém tinha descoberto ainda o porquê, foi lá visitar o Ronaldo, presidente do Real Valladolid, assistir jogos, daqui a pouco angariar algum parceiro para outras contratações. Ninguém descobriu ainda o que o Andrés foi fazer lá. Já está indo a Portugal para ouvir essa proposta do Benfica e, juntamente do Giuliano Bertolucci, que é o empresário indicado pelo Will Dantas, que é o agente pessoal, né, do Pedrinho, eles estão fazendo esse negócio e a coisa deve acontecer nos próximos dias. Então, vamos aguardar. Eu quero ouvir vocês. Vale a pena vender o Pedrinho? Vale a pena ficar com ele? 20 milhões de euros tá bom? Eu já dei minha opinião, quero ouvir vocês. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e até a próxima.